Vamos dar sequência ao nosso conteúdo, né, a aula de hoje. Vamos tratar agora da termodinâmica. Lembrando que a termodinâmica é a parte da física que estuda as relações entre calor e trabalho. Aqui, pessoal, lembrem-se que calor, não se esqueçam nunca disso, é energia em movimento. Vai passar espontaneamente dos de maior temperatura para os de menor temperatura. E esse calor, quando passa de um corpo para outro, ele pode ser convertido em trabalho, né? Se eu posso transformar esse calor em trabalho, é isso que eu vou estudar na termodinâmica. Mas vamos entender fisicamente o que é o trabalho. Esse é um conceito muito importante lá do primeiro ano, isso é visto lá no primeiro ano. Então, o que acontece, galera? Trabalho, do ponto de vista físico, é quando uma força atua em um corpo, fazendo-o se mover. É a energia que é transferida para um corpo, através de uma força, fazendo com que ele se mova. Imagine que você esteja aí na sua sala agora e tem uma cadeira ao seu lado. Alguns aí estão assistindo sentadinho na mesa, outros estão deitados na rede. Agora, imagine que você tem uma cadeira próxima a você, e você pega essa cadeira e arraste ela, empurre ela, sai arrastando na sala. Ora, à medida que você está aplicando uma força, a cadeira está se movendo. Você está transferindo energia do seu corpo para que a cadeira se mova. E a isso nós chamamos de trabalho. É a energia que foi transmitida através da aplicação de uma força para fazer com que o carro se mova, com que um objeto se mova. Certo? Tranquilinho? Tranquilinho? Então, vamos fazer isso da seguinte forma. Olha essa situação ilustrativa aqui. Você tem um gás aqui, ó, inicialmente. O gás está aqui contido nesse recipiente. Ele colocou uma massa M em cima do... Essa tampa aqui, ela pode se mover. Ela é chamada de êmbolo. Ela pode se mover livremente, pode subir ou descer a tampa. Aí, o que ele fez? Aqueceu o gás. Pessoal, observe que como é a mesma massa que está aqui e aqui, ó, a pressão não mudou. A pressão foi constante. E aí, quando eu aumento a temperatura, as moléculas se agitam mais e o volume vai aumentar. Então, observe que agora o êmbolo se moveu, o êmbolo que estava aqui, ó, subiu, veio para cá, ó. Então, o volume agora é esse. Houve um aumento do volume, neste caso. Fisicamente, então, como é que eu calculo o trabalho? Pessoal, o trabalho para a física, como eu defini agora há pouco, é a energia que é transferida para que um corpo se mova. Fisicamente, a gente expressa assim o trabalho. Ele é representado por uma letra grega que nós chamamos de trabalho, perdão. Essa letra grega aqui, ó, é um tal, mas você não vai chamar ele de tal, não, vai chamá-lo de trabalho. Trabalho. O trabalho, ele é expresso como sendo a força aplicada vezes o deslocamento de. Mas vamos lembrar aqui o conceito de pressão nos sólidos. A pressão nos sólidos, ela é escrita da seguinte forma. É a força dividido pela área. Força dividido por área. Como aqui eu tenho força, eu vou isolar a força nessa fórmula aqui, nessa equação. Vou fazer meios por extremos. Fica, portanto, força igual a pressão vezes a área. Vou pegar, então, essa força, vou circular aqui, ó. Vou pegar essa força e substituir aqui. Aí vamos ver como é que fica. Fica agora. Trabalho é igual a força, mas quem é a força, Chicão? É pressão vezes área. Pressão vezes a área vezes o deslocamento D. Deslocamento D está aqui, ó. Me mexeu. Pessoal, lá da matemática básica, quando você pega a área da base e multiplica pela altura de um cilindro é isso aqui, ó. Vou tentar representar aqui, ó. Isso aqui é um cilindro. É a área da base vezes a altura. Aqui eu tenho a área da base e aqui eu tenho a altura, chamada de D. Beleza? Então, como é que eu faço o volume? O volume basta fazer a área da base vezes a altura D. E observe que aqui nessa fórmula é exatamente o que tem aqui, ó. A área da base vezes a altura é exatamente o volume. Portanto, eu posso reescrever essa equação assim, ó. Trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Essa é a equação matemática que nós vamos utilizar para calcular o que, pessoal? Olhando essa equação, e ela, pessoal, vocês só vão poder utilizar essa fórmulazinha aqui, ó,
Isso é uma informação importante. É necessário que vocês fixem aí. Eu quero que vocês memorizem essa equação o seguinte, ó. Você só vai poder utilizar essa fórmula quando você tiver uma transformação em que a pressão permaneça constante. E como é que se chama a transformação em que a pressão é constante? Isso, galera. É uma transformação o quê? Isobárica. Nós só vamos poder usar essa fórmula se tiver uma transformação isobárica, aquela que a pressão é constante. E para isso você tem que ter cuidado com as unidades de medida. Agora aqui, pessoal, a unidade de medida é a seguinte, ó. A pressão vai ter que estar na unidade do sistema internacional, ou seja, Newton por metro quadrado. E esse Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Aqui, o volume também tem que estar em unidades do sistema internacional. O internacional é o metro cúbico. E, por último, o trabalho. Aí, trabalho é energia. E toda e qualquer forma de energia no sistema internacional é dada em joule. Pessoal, dessa equação, se a pressão é constante, o trabalho vai depender da variação de volume. Vai depender da variação do volume. Se o volume aumentar, se o volume diminuir, ou se o volume for constante, o trabalho muda. E aí nós temos algumas situações a analisar. Primeiro, o que nós chamamos de expansão gasosa. Vamos aqui, ó. Uma expansão gasosa, ela ocorre sempre que o volume do gás aumentar. Ó, vai haver uma expansão quando o volume do gás aumentar. Se o volume do gás aumenta, pessoal, olha a equação. Trabalho é quem? Pressão vezes a variação de volume. Não se esqueçam que essa variação de volume, só para relembrá-los aqui, você faz como? O volume final menos o volume inicial. Se o volume aumentou, pessoal, então essa diferença aqui fica positiva. O trabalho, portanto, é positivo. O trabalho, portanto, é positivo. E se o trabalho é positivo, isso implica em dizer fisicamente que o gás, essa é a interpretação física, o gás realizou trabalho. O gás realizou trabalho sobre o meio. Realizou trabalho sobre o meio. Beleza? Vamos lá. O que é uma expansão gasosa? O que é uma expansão? Vitor Hugo, uma expansão é quando o volume aumenta. Tranquilo? Se o volume aumenta, fisicamente, o que isso significa? Se o volume aumentou, o trabalho é positivo, e o trabalho positivo significa que o gás realizou trabalho. Agora, compressão. Vamos analisar a compressão. Seria o oposto da expansão. Seria o oposto. Ou seja, a compressão corresponde à situação em que o volume agora diminui. Ora, se o volume diminui da equação, o trabalho vai ser agora negativo. Menor que zero, porque o volume final é menor. Se o trabalho é negativo, isso implica em dizer fisicamente o quê? Um trabalho negativo. Significa dizer que o gás, agora, ao invés de realizar, ele vai receber trabalho. Compressão agora, compressão, o que acontece? Na compressão, o trabalho é negativo. Beleza, o trabalho é negativo. E fisicamente, Chicão, o que significa isso? Fisicamente significa que o gás recebeu trabalho. E na transformação isométrica? Na transformação isométrica, lembre-se, isométrico significa que o volume é constante. Volume constante. Pessoal, se o volume é constante, quanto equivale a variação de volume? Não há variação de volume, né? O volume não é volume final menos o volume inicial. Se o volume foi constante, quer dizer que o inicial e o final são iguais. E quando você subtrai duas quantidades iguais, o resultado é quanto? É zero. Se a variação de volume é zero, isso significa que o trabalho termodinâmico é também zero. Aí, quando isso acontece, a gente diz que o gás nem realizou e nem recebeu trabalho. Essas três informações
é necessário que vocês aprendam aí, viu? Máquinas térmicas. Bom, pessoal, na termodinâmica, nós vamos estar trabalhando com as máquinas térmicas porque elas são capazes de converter calor em trabalho. É toda máquina capaz de converter a energia térmica, que é calor, em trabalho. Aqui eu coloquei 2 exemplos do nosso cotidiano de máquina térmica. O trem Maria Fumaça aqui, ó, nessa primeira imagem, e aqui o carro, mas é para representar o motor dele. É no motor que ocorre a transformação. Está transformando o calor em trabalho. Aqui no trem Maria Fumaça, como é que isso acontece? Ó, trem Maria Fumaça. Porque aquele trem bala, o trem elétrico, não é assim, porque trem bala e trem elétrico funciona convertendo energia elétrica. Aqui você tem um setor de maquinária aqui, ó. Aqui dentro você vai ter uma fornalha, você vai colocar carvão ou madeira aqui dentro, tanto é que está aqui a chaminé, ó, sai fumaça. E aí essa queima da madeira e do carvão faz com que o trem se mova. Está transformando, então, calor em trabalho. No carro acontece a mesma coisa, só que dentro do motor do carro você não vai botar madeira nem carvão. O que você coloca aqui, então? Gasolina, álcool, diesel, certo? E é essa queima desse combustível que vai fazer com que o carro se mova. Então, o carro é um exemplo de máquina térmica. Deixa eu dar outro exemplo também. Vocês viram que nós passamos aí por um período de escassez de água e que tinha muitos caminhões que transportavam água e colocavam água lá na caixa d'água da gente. E aí vocês viram que geralmente tinha um motorzinho, né? Em que o camarada ia lá com a cordinha, puxava, aí ligava o motor, esse motor puxava a água daquelas caixas e jogava lá na caixa d'água da casa da gente. Veja, ali você tem um motor que converte, ele botava gasolina dentro do motor, converte energia térmica, que é calor, em trabalho. Qual era o trabalho aí? Jogar água para cima da caixa. Aí é um exemplo de uma máquina térmica também, certo? Cuidado, máquina térmica é diferente de máquina elétrica. Máquina elétrica funciona a partir da eletricidade. Como eu disse para vocês, os gráficos eles serão uma constante presente no estudo da termodinâmica. E aqui, observe, quando você for analisar o gráfico, veja as grandezas envolvidas. Aqui eu tenho um gráfico que está relacionando 2 grandezas. Aí você vai olhar para os eixos. Neste caso, as grandezas são pressão e volume. Muito bem. Então, o que eu vou explicar aqui para vocês é válida para essa situação, quando o gráfico relaciona pressão e volume. Observe que houve uma transformação aqui. Vamos supor que ele partiu aqui de A para B. Se você calcular a área limitada por essa figura, que está aqui pintada de azul, que figura plana é essa aí? Vou representar aqui para calcular a área. Quem lembra como é que eu calculo a área de um retângulo? O retângulo é só base vezes altura, viu? Base vezes altura. ΔV vezes P. Lembre-se, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu poderia escrever P vezes ΔV. Opa! P vezes ΔV. Quem lembra o que é isso? P vezes ΔV, P vezes ΔV. Ah, lembrei. É quem, ó, trabalho termodinâmico. Então, eu posso dizer que se você tem um gráfico que relaciona pressão e volume, esse trabalho termodinâmico, ele vai ser numericamente igual, isso aqui é uma simbologia matemática, numericamente igual a quem, ó, a área. E veja, como a gente viu anteriormente, esse trabalho pode ser positivo, pode ser negativo, ou pode ser nulo. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se a transformação fosse de A para B, ó, o trabalho seria positivo, negativo ou nulo. Aí eu tenho que ver se ocorreu de A para B, galera, observe, o volume em A seria aqui nesse ponto, o volume em B viria para cá, houve um aumento do volume, então de A para B ocorreu uma expansão. E se ocorrer uma expansão, o trabalho é positivo. Agora, pessoal, se a transformação fosse de B para A agora, ó, aí veja, o volume agora estaria aqui, em V2, viria para V1, iria diminuir. Se iria diminuir é porque ocorreu uma compressão. Aí na compressão o trabalho é negativo. Quando vocês tiverem o gráfico, observem atentamente como é que está ocorrendo a transformação. Se é de onde está começando e onde está terminando. Fiquem atentos a isso no gráfico. Saber se ocorreu uma expansão ou uma compressão. Fiquem atentos a isso. Aí calcula a área, geralmente a área das figuras mais conhecidas são retângulo,
triângulo, trapézio. Basta lembrar da área dessas figuras planas que vocês já estudaram, e aí você aplica a equação que estará calculando o trabalho. E o sinal vai ser dado pelo sentido de movimento da transformação. Aqui eu coloquei um exemplo de aplicação. Até agora nós já estamos... Um gás sob pressão de 1 atm. Vou retirar esse dado. Pressão é 1 atm. Olha, as videoaulas, elas aqui serão importantíssimas para vocês lembrarem essa questão das unidades, viu? Ocupa um volume de 600 centímetros cúbicos. Volume V 600 centímetros ao cubo. A 27 graus Celsius. 27 graus Celsius refere-se ao quê? Temperatura, né? Temperatura, 27 graus Celsius. Ele sofre uma transformação a pressão constante. Pressão constante. Como é que se chama isso, hein? O quê? Isobárica. E sua temperatura, então aqui é uma temperatura inicial, T1. E sua temperatura alcança 127. Então, aqui eu vou ter uma temperatura T2, de 127 graus Celsius. Como a temperatura T1 está em graus Celsius, a temperatura T2 em graus Celsius, está tranquila. Eu vou deixar em graus Celsius mesmo, não é isso, pessoal? Calcule o trabalho. Não está beleza não, galera. De novo, vocês não se atentaram a uma coisa que eu falei, galera. Isso, Mariana. A temperatura tem que ser transformada, não existe exceção. Então, aqui, mais 273. Isso dá 400 Kelvin. Outra coisa, a pressão. Pressão está em ATM. Para você usar a fórmula de trabalho, nesse instante eu disse que a pressão tinha que estar em Newton por metro quadrado. Olha aqui a aula, videoaula lá que eu expliquei como vai fazer falta agora para quem não assistiu ou não assistiu direito. O ATM equivale a 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. E de centímetro cúbico para metro cúbico, também na minha videoaula eu digo como é que faz isso. Basta multiplicar por 10 a menos 6. Então fica 600 vezes 10 elevado a menos 6 agora metros cúbicos. Pessoal, o trabalho nas transformações isobáricas, nós dissemos agora, como é que é calculado? Está aqui do lado. Ó. Pressão está aqui, 10 a quinta. A variação de volume. A variação de volume a gente viu que é o volume final menos o volume inicial. Então, vou colocar aqui. Se eu substituir nessa equação, fica trabalho igual a pressão vezes a variação de volume, que é o volume final, menos o volume inicial. Não temos o volume final. Vamos ter que calcular. Vamos lembrar como é que eu faço isso. Isobárica é volume e temperatura são diretamente proporcionais. Fica então, essa temperatura inicial e final seria essa aqui, ó. T1, que é a inicial, T2, que é a final. Substituindo então, dá para dividir aqui logo, ó, no primeiro membro, 600 por 300. Fazendo isso, 2 vezes 10 a menos 6. Esse 400 dividindo passa a multiplicar. Então, vezes 400. Fazendo essa conta, 2 vezes 400 dá 800. Então, o volume final vai dar igual. Opa, achei o volume final, que estava faltando para me usar aquela equação do trabalho. Tendo o volume final, fica agora trabalho, que é o que nós queremos. Fazendo essa conta aí, ó. Trabalho vai dar igual 10 elevado à quinta, vezes 800 menos 600, isso dá 200, vezes, aí o 10 elevado a menos 6. Multiplicação, potência, mesma base, repete a base e soma os expoentes. Aí, como tem sinais contrários, 5 menos 6 dá menos 1. Ou seja, a vírgula tem que andar uma casa para a esquerda de vocês. Quando ela andar uma casa aqui, fica então 20,0 joules. Se houve uma expansão, o gás realizou trabalho. O trabalho é positivo. Gás realizou trabalho. Tranquilo, galera?